Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje vamos filmar a história do nosso amigo José Eustáquio. Estamos chegando no rancho dele e assim que chegarmos vamos apresentá-lo a todos vocês aí. Sejam bem-vindos conosco. E ele, como sempre, né, é elétrico, não para. É a 1000 por hora. Bom dia! Bom dia! Viemos te ver, já estamos gravando. E contar a sua história. Como é que chama esse rancho? Esse é o rancho Recanto da Felicidade. Recanto da Felicidade. Recanto da Felicidade. E aí? Sejam bem-vindos. E aí? Tudo Beleza? bem? Tudo bem? Tranquilo. E aí? E aí, Eustáquio? Bonzão? Chique. Como manda o figurino? Tudo bem? E aí? Tudo bom, Davi? Tudo bem, e você? Posso pôr esse microfone aqui, não sei? Olha, à vontade. Gente. Eu tenho que fazer uma maquiagem, vocês não acham, não? Ai, O que você tá arrumando aí, Goss? eu tô fazendo aquele suporte de caixa de abelha. Ah, tá. Colocar a caixa ali, aprumo aquele ali nas caixas, né? Aqui, ó, chega ele aqui assim, fica aprumado lá. E é o meio mais prático que eu arrumei para poder soldar eles. Bacana. E aí? Você Zezinho. tá firme e forte com as abelhas? Olha, é um propósito meu, né? Sei. O Zezinho também é apicultor, gente. Ele é apicultor também. É, a gente Ô Zezinho, nós queremos aí. que você conte sua história, um pouquinho da sua história. E como a gente teve uma prévia ontem, né? Sobre o passado, algumas histórias. Na realidade, eu vou fazer, vocês dão um pontapé inicial aí. Tá bom. E aí eu jogo um pouco mais distante assim, para que os outros tenham. Qual que é o bravo que bate? Esse aqui? Esse aqui bate no outro que tá ali, certo? E é uma dificuldade danada para poder. Eu já coloquei um pouquinho de comida lá pro outro lá, mas o outro gosta mais de pastar. Olha só. Ciscar e tal, não é muito comer milho. Mas. Do pato? Oi? Tá falando do pato? Não, do galo. Do galo mesmo. É, o pato só tá. tem só tem essa pata Tem aí. essa pata aí. É. Mas eu não sei se você reparou, eles estão escolhendo só o milho, tá vendo? Olha A só. hora que estão com fome é que eles vêm e comem a ração. É seletivo. É. Ah, não, pensei que tava ali. É, tem um lá, ó. Um pra lá. Não, mas não é aquele. Não. Aquele ali é um dos que chocou aqui. Bom, Mas e aí, vamos sentar, gente. vamos sentar. Senta aí, bonequinho. Faz favor. Eu. Ah, Cláudio, Onde você quer sentar? deixar aqui pro Davi sentar aqui. Vamos sentar pertinho que dá pra nos filmar aí. Tem pé fixo se quiser. Pode. Senta aí. Mas, Eu achei interessante contar a sua história, porque nós já conversamos outras vezes, né, sobre você, seus irmãos, lá em Igarapé, e ontem a gente começou a falar, né, da descendência. Eu achei tão interessante isso, porque talvez um neto, um bisneto, um tataraneto seu, não vá saber dessa história. E você hoje, o irmão mais velho aqui, não é isso? é,
É que vai ter esses registros aí para deixar, né? Ah, Cláudio. Então, Mas, queria que você contasse um pouco como é que foi, né? Que você perdeu a mãe muito cedo, perdeu o pai muito cedo, essa trajetória. E a gente vai caminhando por aí. Aonde o destino nos enviar, nós vamos bater um papo. então tá. Vamos aí. É, mais ou menos, sua mãe, primeiro você perdeu a mãe, depois... Cláudio, eu perdi a minha mãe, né? Ela venceu o tempo dela aqui aos 33 anos. E no dia 1º de abril de 1968. A Ilídia estava com 6 anos. A Ilídia fez 6 anos, 2 dias após o enterro dela. O Jorge estava com 8 anos. O Antônio com 10. A Aparecida com 9. Uma escadinha. A Maria com 12, com 11 anos, a Maria, e eu com 13. E Jacques era o mais velho, né? o Jacques era o mais velho, estava com 16. Ele ia fazer também no dia 11, né, de abril, me parece que 16 anos. Ao todo são quantos irmãos? Nós éramos 7. Eu sou o segundo, de cima para baixo. Minha mãe é filha de português com italiano. Você entendeu? A minha avó nasceu aqui no Brasil, mas filha de italiano. E o meu avô, por parte da minha mãe, ele era descendente direto de português. Meu pai, africano. Ó. É Essa descendência. um afrodescendente, direto também. Aqui, os parentes do meu pai, ou que parente assim, né? Porque há quem diga que o meu pai é filho de uma irmã do meu avô. E ela, eu não sei se é a tia Clarinda ou a tia Joaquina, irmã do meu avô, do Zé Marcondes. E o meu avô é quem criou meu pai. Então você tem primos em primeiro grau ainda? Eu tenho primos. Primeiro grau você tem? Tenho. Eu tenho primos do segundo grau. De primeiro grau não tem mais? Não, de primeiro grau eu não recordo. De segundo grau eu tenho. Sim. Mas, Zezinho, Primo primeiro do meu pai e primo segundo meu. mas, Zezinho, quando sua mãe morreu, ficaram 7. Quem cuidou de vocês? Bem, o meu pai permaneceu aqui entre a gente 2 anos e 8 meses depois da minha mãe. Não. Ou seja, com 42 anos meu pai foi embora. Todos dois muito novos. A minha mãe em abril de 68 e o meu pai em janeiro de 71. Puxa. E aí ficou a nossa avó paterna, que mesmo assim entrevada, que ela vivia na cama, sabe? A avó que cuidava. Ela dava as ordens, ela coordenava lá do quarto dela o que era para fazer, o que não era e tal, o que precisava de fazer. E tinha o avô ainda também? Não, meu avô já tinha morrido já em 1967. Não era só ela. Seus pais morreram. 65. Seus pais morreram e a avó que assumiu então.
Meu avô morreu dia 15 de agosto de 1965. E nessa época vocês moravam onde? Nós morávamos em Igarapé, na época que o meu avô morreu. Na cidade ou no campo? Era um misto de cidade e campo, que nós moramos assim num arraial chamado Batatal, onde a gente deslocava para assistir aula 5 quilômetros mais ou menos de distância de casa, na Fazenda Solar. É que tinha aula? É, Vocês iam de quê pra aula? a pé, A pé mesmo? a pé. Aí todo dia tinha que andar esse percurso. É, para lá e para cá. 5 para ir, 5 para voltar. É. E chuva? Debaixo da chuva, do sol, do frio. Tinha guarda-chuva? Que guarda-chuva? Eu só vim conhecer guarda-chuva depois de que eu acho que depois que eu reformei é que eu vim usar guarda-chuva. Mas por causa das meninas e da Celeste. E como é que era o trajeto? Era estrada de terra? Era estrada de batida, onde é que passava carro de boi. Tinha dias, época de colheita de cana, essas coisas, que a gente pegava carona com os carros de boi, quando estava vazio, né? Mas quando não estava, a gente vinha chupando cana, atrás dos carros de boi ali. Era feliz assim mesmo? Éramos Com toda a luta. felizes, muito felizes. E como é que era o dia a dia seu lá nessa época? Olha, eu chegava da aula, eu ia para agricultura, né? Para plantação de tomate, de jiló, de repolho, cebola, tudo isso plantava-se no terreno do meu tio, Antônio Macarrão. Era o tio Antônio e o tio Manuel. E o meu pai mudou para lá para a gente ir lá para esse lugar. Aí era mato, aquela terra bonita, vermelha, ainda tem lá no sopé da Serra de Igarapé, coisa assim muito bonita. Você sempre gostou, Zezinho, disso, de vida rural? Você tem amor a isso? Você acha que está no seu sangue, está na raiz? Olha, tá na raiz, porque a minha família, por parte da minha mãe, toda ela trabalhou, labutou na área rural, sabe? Em Itapecerica, em Igarapé, em Bom Despacho, me parece Bom Despacho também. E Luz, não sei se é Luz, não, eu não vou colocar Luz, não, um outro lugar lá perto de Itapecerica que me falha a memória agora. Sim. Agora, Perdigão. Ah, tá. Em Perdigão. Aí eu fui ver o pessoal plantar, preparar o talhão de terra para poder plantar o tomate, plantar batata. E você ganhava para isso? Olha, o que eu ganhava era quando ia colher as batatas, né? Aí o tio Manuel, o tio Antônio, punha eu, o Walter é meu primo, para poder catar as batatas que às vezes arrancava da rama. E ali a gente ia, cada um pegava uma caixa, ia manipulando a terra lá com a mão e separando um pegava uma alheira, o outro pegava outra, outro pegava outra, entendeu? Cada um ia numa alheira, tirando. A gente tirava ali, às vezes 1, 2 caixas de batata que sobrava lá na terra. E aí o tio Manuel, o tio Antônio pagava a gente por aquela caixa, entendeu? Era um dinheiro que a gente ia comprar uma merenda, né, fazer festa na escola. Mas ajudar em casa não. Ajudar em casa foi só mesmo no período que o Jorge era bebê, né? E aí era eu que cuidava do Jorge, enquanto a mãe trabalhava, lavando roupa para fora,
cuidando da casa em geral, você entendeu? Seu pai também trabalhava na terra. O meu pai, ele fez uma incursão na terra, sabe? Mas, por despreparo, o meu tio Antônio, em vez de ter escolhido um talhão que não havia sido plantado batata, e a maioria dos talhões lá eram já tinha sido usado para o plantio de batata. A batata, ela deixa um resquício da sua rama, das suas folhas, e isso aí torna-se uma praga para o tomate. Então o tomateiro do meu pai não pegou a pinta preta, e isso aí não tinha assim um defensivo agrícola que pudesse eliminar aquilo. Então o que ele plantou, ele perdeu. Aí, passado algum tempo, ele plantou outras plantas lá e colheu e tal. Aí depois o meu tio resolveu mudar para Igarapé. A atividade dele, ele comprou um terreno na beira da rodovia, da 381. A 381 era recém-asfaltada, tinha pouco tempo, né, de asfalto. E então ele montou um posto de gasolina. Fez o projeto e tal, o meu pai construiu o posto. Meu pai foi o chefe da obra, sabe? Aí, depois também de um determinado tempo, o meu tio já se desfez do posto, alugando o posto, e montou uma loja para ele. E o meu pai foi para São Paulo. O meu pai foi para São Paulo trabalhar num outro posto de gasolina lá. Mas vocês ficaram? Nós ficamos. E um colega, um adolescente que meu pai me ensinou a trabalhar no posto, que levou meu pai para lá. Porque meu pai estava desempregado aqui. Aí ficou lá um tempo bom e tal. Aí o meu padrinho, depois de um determinado tempo, meu padrinho arrumou para meu pai na CEMIG. Aí meu pai veio de São Paulo e foi trabalhar na CEMIG. Quando ele foi trabalhar na CEMIG, aí nós voltamos aqui para Belo Horizonte. Nós saímos da Pompeia e voltamos para Pompeia. Só para eu entender aqui, então, esse período que vocês foram para Igarapé, seu pai e sua mãe estavam vivos? Estavam vivos, eles eram vivos. Aí lá trabalhou, foi para São Paulo, voltou para Belo Horizonte. Aí vocês voltaram para Igarapé? Quando seu pai morreu, vocês moravam onde? Aqui em Belo Horizonte. Já estavam aqui. A gente morava lá na Pompeia. Você é natural de Belo Horizonte mesmo? Rua Planalto 59, esquina com Antônio Justino. Aí depois foi um pouquinho lá para Igarapé? Ficamos lá em Igarapé durante uns 6 anos, ou 7 mais ou menos, depois voltamos. Voltou. Aí ficou o resto da vida em Belo Horizonte. Que eu gostei de ficar na roça por vários motivos. Os momentos de lazer era tudo natural, sabe? Era rio, riacho, pescaria, você entendeu? Eu fui criado em pomar. Em todos os lugares que nós moramos tinha pomar. Você acha que é uma vida mais sofrida, Zezinho? Não acho que a vida é sofrida. Absolutamente. A vida rural? Não. Ela é sofrida, sim. Eu tenho um viés aí para quem
cuida da terra, né? Eu vivi a parte de infância, então eu só colhi os frutos que outros plantaram, entendeu? Sim. E quando eu não estava passeando no meio do mato, catando articum, a gente catava articum também para trazer para o mercado. Ó, A gente enchia saco de articum. E o pai, o tio Manuel, o tio Antônio, que vendia e dava o dinheiro, entregava o dinheiro pra gente. então aqui, vamos pegar essa trajetória, né? BH, Igarapé, voltou para Belo Horizonte. Aí esse período você já estava com quantos anos? Eu voltei para Belo Horizonte em 1967, em setembro de 67. Quando foi em abril de 68, a minha mãe morreu. Nós continuamos aqui. Aqui. O meu pai arrumou uma outra companheira para ele, tal. E vocês foram juntos? Nós continuamos na mesma casa. Ele trouxe uma companheira que ajudou ele 1 ano e 8 meses a cuidar da gente, você entendeu? Tinha um bom relacionamento com vocês? A madrasta, sim. Um filho da madrasta, não. Um filho da madrasta não gostava da gente. E era mais velho? Muito mais velho. E as meninas eram amigas nossas e tal. A dona Maria. 2 filhos dela também se davam muito bem com a gente. Tudo adulto, tudo... Só esse que não gostava da gente, que não tinha um emprego fixo e tal, sabe? É uma espécie de pessoas que vocês devem conhecer por aí. Mas então, vamos lá. Aí a sua trajetória agora. Adolescente, Adolescente, o que você foi fazer? Trabalhar, estudar? eu fui trabalhar, aí meu pai morreu, né, em 71. Aí eu comecei a estudar, aí eu vi que eu tinha que estudar. Aí eu fui estudar no Colégio Alto em Progresso e trabalhar na Serralheria Atlântica. Eu era auxiliar de serralheiro. Ó. E você morava no Santo Efigênio, Pompeia. em Pompeia. É. E a serralheria era Lá no bairro Pedro II. ó, longe, Lá velho. no bairro Santo André, na rua Baipendi. Longe. Bem longe. Mas a gente tinha que trabalhar. Eu consegui o trabalho lá, então fui para trabalhar lá. E era uma vida assim bem difícil, porque ou eu ia da Pompeia no centro de ônibus, ou ia do centro no Santo André a pé. Ah, não era Quando direto. não tinha passagem para... Naquela época era a gente que custeava a passagem, né? Então, eu pagava um ônibus e ia o outro a pé. Outra hora, eu pagava o outro e vinha esse a pé. E mesmo trabalhando, você conseguia estudar? Mesmo trabalhando, eu consegui estudar. Aí, trabalhei um tempo como auxiliar de serralheiro. Depois, eu fui trabalhar na Eloy Baleceros, uma fábrica de calçados, Barroco. Pessoal da Elma aí. Trabalhei lá um bom tempo. Belo Horizonte também. Belo Horizonte, na Rua dos Tupis. Era a fábrica lá? Fábrica. Na Rua Tupis. É em frente ao Mercado Novo. Ó. Rua dos Tupis 848. Nossa, minha memória é boa, lembro de tudo. Graças a Deus eu... E você fabricava sapato? Produzia lá? Eu tinha lá os profissionais, né, do corte, do press-ponto. Quando eu fui para trabalhar como auxiliar geral, ou seja, eu lavava o banheiro, ajudava no acabamento e embalagem dos sapatos, e quando precisava eu ia fazer serviço de banco. Ia na Cassex, na Banco do Brasil,
associação comercial, rodava esse Belo Horizonte todo. Aí você ficou até que idade mais ou menos lá? Até no ano que eu ia fazer 18 anos, que eu listei. Aí eles pegaram e me demitiram. No que eles me demitiram, logo depois, eu fui julgado no excesso de contingente. Aí eu não servi. Aí eu fui, já que eu não vou, eu vou procurar entrar para PM. Vou ver como é que é isso. Aos 18 anos? Aos 18 anos. Eu fiz 18 anos no dia 31 de dezembro, quando eu fui apresentar, um pouquinho antes de eu apresentar, eles me demitiram. Sabe? Aí eu fui jogado no excesso contingente, aí eu entrei para PM. Fui fazer prova. Primeiro eu conversei com um amigo, que hoje já não está entre a gente, que é o irmão do Teca. Aí pegou e falou assim, ó, Zezinho, se você tiver de entrar para a polícia, você tem que estudar, você não pode ficar como soldado. Lá tem curso de cabo, curso de sargento, e você tem que estudar e depois se preparar para um curso de oficial. Aí, determinado dia lá, dias depois, ou talvez no mesmo dia, não sei, nós encontramos com outro amigo, que era soldado. E ele me tirou o foco de entrar para a PM. Não, você não vai entrar para a PM, não, você vai estudar, e porque por isso você não está com nada, aquele negócio todo. Eu estou lá esse tempo todo, não saí de soldado. E ele trabalhava no serviço de inteligência. Aí fiquei mais um tempo, aí eu falei, senhor Antônio, como é que eu vou fazer? Eu não estou conseguindo arrumar um emprego, nem trabalho, nem nada. Ele falou assim, entra para a polícia, Zé, entra para a polícia. Você vai estudar, você está estudando, continua estudando, e daqui uns dias você não vai arrepender. Aí eu fui lá, fiz as minhas provas, né? As provas eram feitas aos sábados. 6h30 da manhã a gente tinha que estar lá. E mais uma vez, eu sem dinheiro. Aí eu saí da Pompeia, tipo assim, 5 horas da manhã, 4h40, e ia a pé. Chegava lá, fiz a prova, não passei na prova. Aí eu fiquei contrariado, tal, aquele negócio todo. Aí a mãe do Teca, ela com um amigo, que a mãe desse amigo tinha comprado o terreno, o lote que eu nasci, falou com a amiga, né, dela, ela pegou e falou com o filho dela, que era sargento. Era sargento. Dá licença, só um minutinho, deixa eu tirar isso aqui. Aí, eu falei, nossa, mas é só ele ir lá e fazer a prova. Aí, ela pegou, só ele está fazendo a 5ª série, lá no colégio Ordem e Progresso, mas ele não passou na prova. Disse, não, essa prova aí é só para poder a gente ver como é que tá as pessoas. Ele está estudando, se tá, não, pode mandar ele lá e refazer a prova. Aí esperou juntar um contingente para poder aplicar outra prova, aí eu fui. Isso foi qual unidade? Lá no BR, no Batalhão Escola. No Prado? Lá no Prado. Aí cheguei lá, fiz a prova, aí eu fui aprovado. Aí veio os exames médicos, exame físico, psicotécnico. Aí lá eu encontrei com
um conhecido. Você conheceu Goiaba? Não, Foi lá do Colégio Tiradentes, o Zé Henrique? não estou lembrado não. O Zé Henrique era sargento lá. Eu conheci o Zé Henrique, mas o Zé Henrique não conhecia eu. E eu não saía da casa do Zé Henrique. Porque o Zé Henrique era um outro naipe, ele era já... A gente era tudo adolescente, eu, os irmãos do Zé Henrique e tal, o Teca. Aí, um dia o Zé Henrique pegou e estava conversando lá com o sargento. Aí o sargento pegou, o recruta, me chamou e tal. Aí eu apresentei. Aí você abre seu olho comigo, porque você está no meu caderno, hein? Eu estou te observando. Aí o Henrique pegou, olhou assim para mim, estou te conhecendo. Eu assim, eu sou amigo do Joaquim, do Julinho. Se isso é cria minha lá de casa. Sei que esse sargento, ele era da P2 e ele já tinha me feito assim algumas como que diz, me chamar da atenção, não sei o que eu fazia de errado não, só tem que eu fazia alguma coisa errada, mas que eu não sabia. Aquelas coisas de curso de formação. Soldado, né? Chama atenção, mas não fala que precisa ser multado. Esse sargento fez o curso do CHO e veio e reformou como major. Major Vila. Depois ele tornou meu amigo, sabe? Depois que o Henrique falou que eu era da casa dele, aí acabou. Eu não tive mais obstáculo nenhum. Ah, que bom. Sabe? E fiz o curso de cabo 2 anos depois. Mais 2 anos eu fiz o curso de sargento. E preparando para o CFO, porque eu estava assim, sabe, de vento em pouco. Estava no Palomar, fazendo o preparatório para o CFO. Mas aí você não tinha conhecido Cileia ainda não? Eu vim conhecer a Cileia num dia que ela foi entregar um trabalho que a Célia tinha esquecido lá no Ordem do Progresso. E aí eu, né, cresci o olho. Tá aquele negócio todo. Mas eu não fui apresentado nem nada, né? Eu fiquei na minha, né? Um dia nós fomos estudar na casa da Célia. Você já estava preparatório para o CFO? Eu estava, nessa época eu estava fazendo a 7ª série e eu era cabo. Eu fiz o curso de cabo em 76. E foi aí que eu comecei a namorar com a Cileia. Em 76? Eu namorava com ela. Mas ela não namorava comigo, não. Ela não sabia, não? Não. Isso foi durante uns 6 meses, assim, sabe? Um pouco platônico. Ela é muito desligada. Até hoje ela é muito desligada. Aí, nós terminamos, né? Na realidade foi ela que terminou comigo. E no ano seguinte, eu pedi ela para namorar de novo. Sabe? Foi até no Dia dos Namorados. Romântico. De 77. Aí começamos a namorar e tal, aquele negócio todo. O pai dela muito exigente comigo, não dava liberdade pra gente passear, nem nada, sabe? Linha dura. Linha mais que dura, viu? Ele era fácil. Não. Enfim. Foi namorando. E casamento veio quanto tempo depois desse namoro aí?
desse reencontro, que você pediu ela para namorar, ela 8 aceitou? meses depois. 8 meses? Foi até rápido. Não, 10 meses 10 depois. meses. É. Por quê? Porque no dia 2 de janeiro de 78, eu entrei de férias. E fui buscar ela na Telemig. Nessa altura ela já era funcionária da Telemig. Aí fui buscar ela e tal, eu ainda estava duro. Que a gente que cuidava lá dos irmãos, né, mais novos e tal. Aluguel, comida, escola, tudo isso. Era eu e Jackson. Vocês assumiram a casa. É. O aluguel. Já não tinha mais avó nesse período? Não, ainda tinha avó. Cuidava dela também. É, era avó, os meninos. Sim. Os meninos. Aí, o que acontece? Nós descemos a pé, fomos direto para casa, ela logo o serviço era 4h30 da tarde. Isso já casados? Não, namorando, Ah, só, namoro. a gente tava namorando. Namoro. Entendi. Aí marcamos de ir pro culto do Evangelho, pro culto de jovens, lá na igreja do Evangelho Quadrangular. Aí fomos, assistimos o culto e tal, e o pouco dinheiro que eu tinha comprado 2 diamantes negros, um para ela e outro para mim, você entendeu? E de casa para a igreja, eu fui a pé. E voltei com ela de ônibus. Só tem que a gente pegava o ônibus um ponto antes do que o grosso da tropa pegava. A gente tinha um ponto de ônibus ali na Major Barbosa, e eu não pegava ali, eu pegava lá perto da igreja Santa Inês, Santa Efigênia, onde... Mais vazio? Mais vazio e tal. Aí nós pegamos o ônibus, tal... Sentamos lá no banco traseiro e do ônibus 40, é o ônibus que para na rua dela. E o pai dela, a hora que olha assim, olha lá, ó, deu uma cutucada nela, assim, seu pai tá ali, ó. E pelo comportamento dele, ele estava nervoso. Aí... E ele esperou o outro ônibus vir, que é o ônibus que passava pertinho da casa dele, sabe? O 136. Aí nós descemos o ônibus lá embaixo, subimos. Aí combinamos, ó, eu vou ficar aqui e vou perguntar por você e tal, e vamos ver o que vai acontecer. Assim, tá bom, eu vou subir e vou tomar banho. Assim, tudo bem. Aí ele chegou. E eu lá na esquina dando uma de migué. E aí, seu Zé, tudo bom? Tudo bom. O senhor encontrou com a Cileia? A hora que você tá vindo com o fubá, eu já desfiz do agu há muito tempo, por não falar outro nome, sabe? Aí eu pensei, pronto, hoje vai ter. Aí eu subi, ele subiu, eu subi atrás. Aí tinha uma coberta assim no quintal da casa dele. E eu parei. Aí ela veio descendo com a roupa para ir tomar banho, né? Aí eu falei assim, ó, seu pai tá nervoso aí. Aí ele desceu, foi lá dentro, demorou lá uns minutinhos lá. E ela ficou assim do meu lado. Aí ele enfiou a mão assim na coberta, por cima da minha cabeça, e tirou um chicotezinho, sabe? E foi bater nela. Aí ele lascou o chicote para acertar ela, aí bateu aqui na minha mão, e eu enrolei a mão assim, tal, tomei o chicote dele, joguei o chicote fora. Mas no que eu tô jogando o chicote fora, eu vi alguma coisa brilhando na mão dele. E eu sabia que ele tinha um revólver.
Aí eu tirei o peito fora. No que eu tiro o peito fora, eu automaticamente dei as costas. Aí ele me deu algumas facadas aqui, sabe, na lombar aqui, sabe? Mais de uma? 5. 5? Uh! 5 aqui e uma na minha mão aqui. Ele estava muito bravo. Tava. Aí, quando ele me deu a última facada aqui no abdômen, eu consegui dominar ele. Só tem que eu tava com a botina dessa aqui, ó, sem cadarço. Um buziguinho do bombeiro, sabe? Aí eu perdi o equilíbrio. E ele caiu em cima de mim. No que caiu em cima de mim, a faca pegou aqui, ó. Meu Tá vendo? Deus. Pegou aqui assim. Tô vendo o corte. Você viu? Vi. Aí, e ele ficou em cima de mim. Aí a dona Ana veio, ficou em cima com as pernas aqui assim, Dona Ana, sogra. minha sogra, e puxando ele para cima. Só tem que a faca estava numa posição que ia cortar a perna da dona Ana. Aí eu fui descendo a mão um pouquinho, fui descendo a mão até segurar na faca. Meu Deus. A hora que eu consegui passar as mãos dele para fora das pernas da dona Ana, a faca me cortou a mão aqui. Cara, que tragédia. Aí eu levantei, peguei um pedaço de caibro, assim. Se ele vier, eu vou acertar a cabeça dele com coisa só. Tomei uma distância e a dona Ana, mas a Sandra ficou lá, separando ele de mim. A Silvana veio e me abraçou, Silvana, sua cunhada. minha cunhada. Aí ela pegou e gritou: "Ô Zezinho, tá machucado." Aí eu estava com uma calça bege, Que loucura. um bege assim, mais claro do que isso aqui, mas tem um creme, uma calça creme, da cor dessa blusa aqui. Aí isso aqui em mim era tudo sangue. Sabe? Essa facada que ele me deu aqui tinha atingido o fígado. Você não percebeu nada. Nada. Eu desci mais ou menos 1,5 quarteirão. E falei com a Cileia assim: Cileia, eu não vou andar mais não, porque eu estou perdendo muito sangue. Aí eu parei assim na porta de uma garagem do Ildefonso, e fiquei lá esperando socorro. Isso não é história para um vídeo, história para um livro. Zezinho, e você com essa idade não teve sequela, né? Não. Nenhuma. Você tinha Tem quantos anos, saúde? mais ou menos, nessa época? Eu estava com 23 anos. 23. Foi socorrido? Hospital? Aí apareceu, a Cileia conseguiu pegar um socorro para mim lá na Niquelina com Florina. Ela andou lá de casa até lá na Florina a pé. Nossa. E assim mesmo porque É o cara distante, é. cantou ela, você entendeu? Do que o cara cantou ela pegou e aproveitou a oportunidade. E Te socorreu. depois eu vinha conhecer esse cara que me deu socorro. Ó. Sabe? Um dia desse eu estava pensando: gente, foi fulano, Orlando que me deu socorro. Aí me levou para o pronto-socorro. Já tinha o João 23? Era ali no Alfredo já Baleno? era. Aí, cheguei lá, aí eles me perguntaram para mim o que foi. Só eu tomei uma facada aí de um desconhecido. Aí a Sandra pegou: "Isso não é desconhecido não, foi meu pai que..." Nossa. Foi meu pai que esfaqueou ele. Você ainda estava protegendo. E eu ainda estava protegendo. Aí eu disse: "Não, só deixa esse braço." "Não, é meu pai sim." Aí eles não quiseram me ouvir mais. Aí perguntou para ela e tal, eu lá na maca. Aí me levaram para o politraumatizado. Lá no politraumatizado, um médico lá enfiou. Aí eu senti dor. Aí que eu fui sentir dor. Ele enfiou o dedo
Nossa. Aqui, ó, nessa... Tá vendo essa marca aqui? Sim, Tá vendo aqui? tô. Enfiou o dedo aqui. Aí era como se tivesse sido um caldo de pimenta. E pra que esse Então- procedimento? Sondando, ele estava fazendo uma anamnese, Sim. né, no meu organismo. Aí eu gritei. Não, mas eu dei um berro. Puxa vida. E a Cilé me acompanhando. Aí eles fizeram cirurgia e tal. Eu acordei lá, não sei que horas lá do outro dia. Um tenente lá do hospital militar, amigo meu, estava me acompanhando. E aí, isso foi no dia 2 de janeiro de 78. No dia 18 de abril, eu casei. Ó, também você foi insistente e ela também. Persistiram. A mãe do Brito, Sim. a mãe do Brito é que levava ela lá em casa pra gente namorar. E quanto tempo depois vieram? Aí você continuou Eu estudando continuei ainda. estudando. Estudando. No ano seguinte, E as eu meninas fiz vieram o curso de quando? sargento. Ah, você fez o curso de sargento. Em 79 eu fiz o curso de sargento. E a Bárbara nasceu no meio do curso de sargento que eu estava. No dia 21 de julho de 79. E aí, 1 ano e 2 meses depois veio a Ingrid. E quando foi eu preparando para o CFO, né, agora, propriamente dito, em 70... Seu foco era o CFO. É. Você queria o CFO. Eu fiz o curso de sargento, fui 16º, que antigamente era o Batalhão Rádio de Patrulha. E de lá fui para o Copom. Lá no Copom é que eu terminei de fazer o 2º grau e me preparando para fazer o CFO. Aí eu estava na turma naquela turma que era o Renato Vieira de Souza, Sei. Arione, Conheço demais. o Tenente Eduardo Mendes. Todos a gente estudava junto. Ó. Você entendeu? Eu não estudava com o Renato. O Renato estudava de manhã. Mas eu estudava com o irmão do Renato, com o Roni. Que aí a gente ia lá para casa, o Arione, o Eduardo Mendes, um punhado. Aí tinha um outro Eduardo que também fez o curso de oficial. E aí eu fiquei licenciado. E aí eu não pude fazer a prova, porque eu estava de licença. Ah, E aí já não dava mais, você já foi em turma de 84, por aí. Foi na turma de 84, exatamente. Eu tomei o tiro, né? O tiro outro fato. Eu tomei o tiro em agosto e a gente estudando. esse tiro foi em virtude de trabalho, ou mais ou menos em virtude de trabalho? Foi em virtude Do de trabalho. ocorrência, Ah, tá. Era um sábado, né? Eu estava em casa, como sempre, tratando das galinhas. E aí a vizinha lá, a irmã do Brito me chamou para poder ir lá separar uma briga. Aí eu fui separar a briga de uma irmã do Brito mais nova com a criada da casa. Que frio, hein, Zezinho? E ela me atirou. Nossa. Aí o tiro pegou aqui e eu fiquei... Quebrou o fêmur, né? Aquele negócio todo. Esse aqui, ó, foi lá para debaixo aqui da... E eu fiquei a ponta do osso assim. E meu vizinho me socorreu. Interrompendo a sua carreira, né? Aí foi que depois eles abriram mão para quem estava licenciado. Mas aí eu já tinha reformado em 85. Então você foi reformado antes do tempo em virtude do... Desse tiro aqui. Você já tomou facada, tiro, mas tá firme e forte aí, graças a Deus. Com esse vigor todo, né, Zezinho? Que a gente sabe que você não Tá para. com quantos anos? Eu tomei facada de 3 pessoas. Nossa, Tiro de Meu uma. Deus. Já
destrocei o Opala. São 7 vidas? Eu penso que, eu acho que quando eu vou morrer, quando eu tiver de subir, ou descer, sei lá, eu acho que eu vou morrer dormindo. Quantos anos, Zezinho? Você tá? Eu estou com 71. 71. E a gente sabe, vê que seu vigor, né? E eu não Você consigo para, acompanhar, eu tenho você 54, para. não consigo te acompanhar. Em nada, não consigo acompanhar o Zezinho. Verdade. E, gente, por favor, não chame o Zezinho para intervir em nada. É Chega. problema. Agora chega. Ô, Zezinho, então essa fase passou, você aposentou, né? Foi para reserva e tal. E sentiu esse desejo de ter a terra, por isso que você veio para cá ou não? Ô Cláudio, Foram coincidências? desde que eu namorei, que eu comecei a namorar a Cileia pela segunda vez, através de uma insistência muito grande minha, era objetivo meu ter uma terrinha, para eu ter um pomar e mexer com as minhas galinhas, porque eu sempre gostei de galinha. Resultado, muito antes do Jackson descobrir isso aqui, Sim. no mesmo lugar que tem a porteira hoje dele, Sei. né, que agora é dos meninos, aquele terreno de baixo, de lá, estava à venda. E eu vim trazer a minha sogra aqui, para poder olhar esse terreno. Era tudo mato, sabe? E o Jacques tinha, naquela outra estrada, tinha comprado um terreno lá e tal, mas um lugar horrível. Aí pegou e veio para cá e descobriu isso aqui. Zé, eu descobri um terreno ali e tal, que você tem que conhecer. Você vai lá, vão lá comigo para poder te mostrar. A estrada é boa, pode chover à vontade, que a gente não agarra e tal. Tem um córrego maravilhoso lá no fundo, aquele jeito do Jacques. Pertinho de Belo Horizonte. Você não vai ter que subir morro nem nada, mas eu não tenho problema com morro, não, eu moro no morro. Não, Zé, mas é porque, né, às vezes você não quer colocar carro, né? Não, tá, eu vou lá. Aí marcamos de vir aqui. A hora que nós chegamos lá na porteira, assim, é aqui, Zé. Eu falei assim, mas eu já conheço aqui. Você conhece aqui, Zé? Conheço. Eu já trouxe a dona Ana aqui, nós fomos lá embaixo. Tem uma enseadazinha ali embaixo, não tem? Sim. Eu acho que tem. Você já tinha vindo. Eu já vim aqui e tal, nós descemos ali. Você lembra quando descia para ir lá pro riacho, pro lado de lá? Lembro. Nós descemos aquele caminho todo, olhamos assim, mas a minha sogra não agradou, não. Tinha o córrego. Esconder Da desse chuvinha. chuvisco aqui só pra mim. Não, fica à vontade. Vou mudar aqui de posição aqui, pode ficar aí. Aqui tem que molhar, só pra não molhar esse negocinho aqui em cima. Aí o que acontece? Ô Zé, eu já até escolhi, esse aqui é meu, esse aqui é seu, e aquele de lá do Jorge, e o de lá é do Antôniozinho. Aí nós chamamos o Antônio aqui para poder olhar e tal, o Antônio disse, não, eu quero ficar em Igarapé, não quero mexer com isso aqui não. O Jorge pegou e comprou. Não, olha a sacanagem do Jackson. Ele só comprou depois que eu comprei. Ah, então você comprou primeiro. Eu comprei numa data, quando ele viu que eu assinei os papéis, ele pegou e comprou. Aí o Jorge veio e comprou. Então ficaram os 3 irmãos. Ficamos os 3 aqui. Com o casamento da Bruno, aqueles negócios todos, o Jorge vendeu Acabou vendendo. a parte dele lá e tal. E encontrei dificuldade porque tanto a Bárbara quanto a Ingrid, a Cileia, elas, o Jackson também, mas é por outro motivo, sabe? Não queria que desmatasse e tal, assim, eu não posso ter um terreno sem poder construir. Para eu construir eu tenho que Tirar alguma coisa, né? tem que fazer a supressão lá. Aí eu fiz esse platô aqui primeiro. Não,
fiz aquele platô lá. Sabe? Depois eu fiz aqui, onde é que está a caminhonete. E depois eu fiz esse aqui. Era necessário, né? Era necessário, não tinha jeito. Aí fiz aqui os outros dois ali e fiz um serviço assim, mais ou menos de estrutura, né? Aqui, você lembra quando o galinheiro era aqui? Lembro, Pois é, o galinheiro era lá em cima eu lembro. também. Aí a Cileia falou assim, que gostaria que a gente construísse ali. Aí, assim, então eu vou fazer um ponto de apoio aqui, Até construir lá. até construir lá. E esse ponto de apoio está aí, até hoje. A casa ficou boa. Pois é, mas ela não tem assim uma simpatia com essa construção aqui, sabe? Mas ela ama aqui. Ela ama, ela gosta Eu sei muito que aqui. você procurou fazer tudo de uma forma mais ecológica possível, né? É, Sua fossa, não, tudo. né? Tijolo Tijolo ecológico, tudo. ecológico. É, eu primei por isso, mas Sim. às vezes a gente, por falta de experiência, e às vezes até por falta de capital, eu deixei de proteger esses tijolos. E tanto do lado de dentro ali, como lá na frente, umedeceu muito, então estragou lá e aqui. É onde eu reboquei aquela parede de lá que recebe muita umidade das folhas. Você teve E que vou rebocar. fazer a mesma coisa naquela quina ali do lado de dentro. Do lado de fora, só daquele lado ali mesmo. Mas é tudo coisa que dá pra ajeitar, né, Zezinho? É, isso aí, uns poucos, né? É. Ah, mas você já adiantou bastante, já tem muita coisa pronta. Você colocou aquecimento solar, né? É, tem um aquecimento solar também, que é um... Aqui na época do frio é muito, muito frio, né? Sim. Então, Aqui frio. mexer com água fria na pia, Complicado. Hoje tá até caindo uma garoazinha, né? Aqui. É. A gente teve que mudar de lugar pra não molhar. Agora parou já. Parou, parou. mas é isso aí, sabe? Eu ainda pretendo fazer o... Lá em cima ainda? pretendo. E é claro que eu vou ter que fazer isso no peito, porque ela não quer que faça. É, mas acho que ela já acostumou aqui. Eu acho, ela já se sente bem, agora você já deu essa aumentada aqui para fazer a varanda para ela do jeito que ela queria. Eu acho que ela vai ficar muito satisfeita agora. Na verdade, né, Zezinho, você tem duas moradias, aqui e lá. Porque você vem todos os dias, né? Aquele bate e volta. Agora eu não estou vindo mais não, Renata. Não? Eu tô procurando ficar aqui mais tempo, Sim, sabe? pra cuidar. Para cuidar, para eu pegar as coisas e dar continuidade. Sim. Uma coisa que ela reclama muito é que eu começo a fazer as coisas e paro. Tá? Então, eu tô ficando mais tempo aqui. Mas é trabalhoso, né, Zezinho? A gente sabe não é que fácil, não. trabalhoso. É trabalhoso, mas É um prazer, né? É. eu faço Uma isso com terapia. muito prazer. Eu falo isso também, que as pessoas olham, eu quero ter uma casa na roça, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Tá bom, mas pensa bem, não é porque você está impedindo a pessoa de ter, mas não é fácil, você tem que ter Não, disposição. tem que ter disposição. Né? O Jackson, por exemplo, ele queria ter. E dentro das possibilidades dele, Ele fazia, ele né? fez o que fez. A vida do Jacques era isso aqui, gente. Pois é. Era apaixonado E- mesmo. Eu acompanhei isso e o que ele fez sozinho. Quando ele morreu, o que foi feito ali foi com minha ajuda. Porque telhado que teve que reformar, Sim. aquela entrada que ele deixava o carro lá em cima para poder descer, aquele negócio todo. Aí, quando eu fui mexer com isso aqui, seu Jackson, eu vou pôr uma máquina lá e eu estou querendo te propor aqui cortar essas árvores aqui e tal e fazer uma entrada aqui para você encostar seu carro aqui na porta da sua casa. Eu posso fazer? Eu falei assim, não, pode fazer. E aí foi onde é que a Aparecida pôde vir aqui, ficar lá, Aproveitar. aproveitar, sabe?
Zezinho, com desse período todo, então, depois eu vou voltar um pouquinho atrás para a gente ajustar o último detalhe aqui que eu quero te perguntar. Eu já sei da história, né, mas para você esclarecer para as pessoas também que vão um dia ver esse vídeo, né? Mas, então, dessa trajetória toda que você passou, veio construindo e está aqui hoje, né? José Eustáquio está aqui hoje, 71 anos. Valeu a pena? Cláudio, eu agradeço a Deus todos os dias por eu ter conseguido criar, construir esse espaço aqui com segurança, É um privilégio, né? dando segurança para quem vem aqui e um certo conforto de não ter goteira pingando na cabeça da gente, não ter rato passeando as comideiras da casa, você entendeu? Não passar frio, né? Não passar frio, que você fechou aqui, você está bem agasalhado, está bem protegido. E, enfim, para mim é um recanto mesmo da felicidade. Que não pode faltar nesse lugar para você? O que não pode faltar é a Cileia. Ah, isso mesmo. Sua Ô Zezinho, companheira. eu falo que essa vida nossa da roça, assim, às vezes você passa, tá na Eu vou estrada, contar né? por que ela não veio ontem. Às vezes tá passando na estrada e você vê uma casinha assim no mato, uma fumacinha saindo, fogão a lenha e tal. Aí eu falo isso que é o glamour da roça. Que delícia, né? É bacana, é gostoso, só que as pessoas veem aquilo ali e romantizam, né? E esquece que tem um trabalho aqui. que Não, é feito tem uma retaguarda, diariamente. que Você tem que estar colocando as coisas em dia e tal. Você que isso passou por não uma é fácil. retaguarda muito pesada. O pessoal né? fala assim, sítio são duas alegrias, uma é quando compra e outra é quando vende. Bom, a gente já está aqui um tempo, eu não vivi isso, eu acho que você também não viveu isso. Absolutamente. Né? Peço a Deus saúde só, né? Pra gente continuar cuidando, né? Porque aqui é um cuidado diário, a pessoa tem que saber disso, não é o glamour somente, um lugar para você receber pessoas somente, fazer aquela comida gostosa, comida de roça, mas tem um trabalho, até você receber alguém, você precisa trabalhar para receber, você precisa trabalhar para manter, né? Isso é que as pessoas precisam entender, que é uma maravilha, mas você não para. Eu não paro. E tem um detalhe, se você ficar sentado aqui e falar assim, ó, você tem que fazer isso, do jeito que você quer. A pessoa não vai fazer do jeito que você quer. Não. Você tem que estar em cima. A gente tem que Você pôr a tem que mão estar na massa. ali, pôr a mão na massa, entendeu? Você tem que dedicar a pelo menos a aprender a fazer alguma coisa para você poder fiscalizar, para você poder exigir. Sim, isso mesmo. É coisa que o meu irmão não tinha. Ele era bem precário financeiramente. Conhecimento de roça. Essa área não era dele. Não era a área dele. Ele não podia, ele não fazia muita coisa porque ele não sabia fazer, Sim. sabe? E tanto é que eu tive que mudar algumas plantas dele para poder não ficar praticamente dentro de casa. Fez dentro das limitações, né, dele. Então, Ô você Zezinho, tem que eu quero, exigir. quero voltar um pouquinho no tempo que você contou da sua história, só para a gente finalizar uma coisa aqui, porque como eu já sei da história, né? E não ficar algo assim incompleto para os ouvintes aí um dia, né? Que é sobre seu sogro. Que apesar de toda essa trajetória ruim, né? Você já me contou isso anteriormente, né? Você teve ele no futuro e ele com você, assim, Final feliz. Final feliz e um grande amigo, né? Olha, eu sinto até meio vaidoso com isso, sabe? Porque ele teve, ainda em vida, a oportunidade de ter conhecido outros genros dele, sabe? E
entre os que ele conheceu, ele afirmou por várias vezes que era o genro que ele mais gostava, era eu. Ah. Então, é gratificante isso, sabe? Sim. Quem diria, né? Eu estava no Copom no dia que ele morreu. Eram 4h20 da manhã. O coordenador me chamou lá na cabine dele e disse, ó, tem uma notícia aí para você. Atende o telefone. Aí eu atendi o telefone. Aí eles me comunicaram o falecimento dele. Às 4h da manhã. Aí assim, eu estava esperando já. Aí eles me dispensaram na hora, né? Aí eu fui para casa. Vocês se tornaram grandes amigos. Tornamos amigos. Grandes amigos. Fomos para casa e tal. A Cileia achou estranho eu ter chegado antes das 5h da manhã em casa. E ela... O que foi que você... Eu não sabia de nada. Seu pai partiu. E aí as coisas, né? Tivemos providência, sepultamento, registrar e tal, pegar as coisas. Aquela vida de... que você sabe Questões que- dolorosas. Exatamente. Não é fácil. Você Mas- também, Zezinho, teve um bom coração, né? Isso que importa. E Deus tem te honrado, né? Na sua trajetória toda você está aí firme e forte, né? Saudável. Saudável, gosta de tomar sua cachaça. E foi por causa da cachaça ontem que a Cileia não quis vir pra cá. Ah, Zezinho. Isso acontece? Tava tudo pronto, só tomei um golinho. Assim, você tomou cachaça? Só tomei só um aperitivo. Sim, então eu não vou mais não. Então tá bom. Zezinho, mas eu acredito que aqui Tchau. todo mundo, que as pessoas têm facilidade de gostar de você, né? Que você é muito prestativo, muito disposto. Companheiro nosso aqui, vizinho, que sempre pronto para auxiliar, para ajudar. Então, não é difícil conviver com você, né? Não. Muito fácil. Bom, muito É. bom. Você é muito É uma amizade prestativo. muito importante aqui para nós. Poxa, Obrigado. Eu queria ver alguma coisa aqui. O que você poderia mostrar pra gente aqui? Seu pomar ou o rio aqui? O acesso tá difícil? Ontem eu falei do... Você tá até bem no protegido. bar. Ontem eu falei do café no vídeo que nós fizemos lá, que eu juntei com o seu. De repente mostra, né, Nan? É, O café isso. também. Vamos lá. Sua plantação O lá que em for cima. melhor pra você. Nós juntamos, né? Torramos, você mandou um pouquinho para Ingrid, lá no Texas. Ela moeu e coou o café, Com maior alegria. colhido aqui por nós, né? É. E ela tem, assim, um apreço muito grande pelas as coisas que são poucas, né, mas que produzem aqui. Sim. O que você espera? Se eu partir, o que você espera daqui? Que você tanto ama esse lugar, tanto cuida, já dedicou boa parte do seu tempo, da sua vida aqui. O que você espera para suas filhas, seus netos? Você espera alguma coisa que eles possam fazer aqui? Olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu gostaria muito que os meus netos curtissem isso aqui com mais frequência, com aprender alguma coisa, sabe? Vivenciasse isso aqui. Mas quem poderia ficar mais aqui é a Ingrid. Ela não mora mais aqui e eu creio que ela não volta mais para cá. Sim. Os meninos
quando chegam aqui no Brasil, eles querem vir para cá. E fica cutucando o outro para poder pedir para vir para cá, você entendeu? E quando isso acontece, para mim é como se estivesse jogando o sapo dentro d'água, assim, entendeu? Só alegria. Vamos embora. Agora, a roça do vovô. o Davi, mas a Carolina, eles têm uma vida mais urbana, sabe? Eu não vou entrar muito nesse Mas eu mérito também aí. tinha. E Não, depois mas, passei Com a a idade, gostar. você passa a gostar, eu também tinha. Pois é, mas lá, no caso específico dos dois, existe outras influências que contraria a vinda deles aqui, você entendeu? Pode chegar o tempo ainda. Pode chegar. Não dá tempo ao tempo. Vão dar o tempo. Então, eu desejo isto, sabe? Mas eu não tenho esperança disto. Eu desejo, quero. Aproveita enquanto pode, então, bastante. Pois é. Não é? Bem, vocês já viram aí as galinhas, Vamos né? lá, Então, Tem muita, tô vendo que tem umas, Plantações. né, tem muito pé de fruta ali, ó. tem. Nós temos aqui duas jabuticabeiras aqui, duas lá em cima, uma no meio. As mangas é outra fruta que eu amo muito manga, né? Sim. Então, tem os pés de mangas aqui, são 4 pés aqui. Não, são 5 pés aqui, mais 3 lá em cima. E eu comi um abacate outro dia delicioso. Abacate, tem o abacateiro. Nossa, que Desse delícia lugar. aquele abacate que você nos deu. Ô Zezinho, e é uma constante transformação aqui, não para, né? Mexe uma coisa e depois para, mexe com outra, a gente vai criando coisas, situações, vai vendo necessidade, a gente não para, né? Você sabe o que acontece? Desde que eu resolvi realmente a construir aqui, eu não parei mais. Então a gente vai sempre adaptando as coisas, certo? E isso está desse jeito aqui, porque aqui se lembra que aqui era um muro que pegava lá em cima Sim. e vinha até aqui. Eu falo que essas construções íngremes assim. são muito complicadas, né, Zezinho? A Tudo mais gente tem que difícil. trabalhar o terreno, né? E sem contar que às vezes não acha mão de obra, material é mais difícil vir, é tudo mais caro, né? Então, Com certeza. tem um lado Nossa. fácil, um lado difícil e assim vai. As abobrinhas estão aí. Ah, A abóbora aqui tá dando até nascimento. Olha pra você ver. O negócio tá desse jeito aqui, mas isso aqui é areia. Tá, que tá ensacado aqui para Ensacado. poder ser utilizado aqui. Muita abóbora aqui, né, abóbora? Aqui só Já que comeu uma essas abóbora daqui, já fizemos mingau, coral. Ó. Você tem um riacho muito bonito lá embaixo também, né? Graças a Deus esse riacho é uma dádiva, sabe? Porque ele é um rio constante, sabe? Vocês querem ir lá? Nós vamos. Vocês querem ir na plantação, depois a gente desce? sabe, pode. Vamos lá. O pé de uva aí, Ainda, Ai, tá brotando. castanha do Maranhão. Qual que é a castanha do Maranhão? Essa Essa verde? aqui esse pé aqui, Você ó. plantou ela e muda? Ou... Eu plantei ela e muda, pequena. Eu Ah. plantei essa daqui e plantei uma lá no Jackson. Ah, ela sempre dá essas castanhas. Aí ó. Ah, lá no Jacques tem aqui. também? Tem. Mas como ele não Cuidou? sabia, não sabia nem nada. A dele tá grande lá, tá. tá com fruto. Isso aqui é uma paz, né, Zezinho? Olha, isso aqui eu vou te falar. Nossa, é muito bom. Aqui as minhas margaridas estão aí, ó. Ah, Olha lá. Ah, tá aqui, ó. Bonito. Esse ano tá chovendo, mas então as minhas estão lá. eu não estou pode dar agradecendo. flor. Keila, vamos lá para você ver a horta que os canteiros que o Alan John fez, plantou, mas já tá vendo lá, já tá verdinho, precisando
de capinar. Nossa, mato demais, né? É. É a conta de chover. Choveu. O mato vem mesmo. Já tem muita coisa aqui, né, Zezé? Não, menina, eu vou te falar. Muita coisa plantada. Limão Tahiti, limão, Delícia. aquele limão lá, como é que é? O limão capeta. Olha aqui, ó, as mostardas como é que estão. Vai bem você subir no canteiro. Não, pode subir, pode ir. Tá aqui no meio. É, aqui tem que fazer um replanto aqui que as formigas já... E que é mostarda? É, mostarda. Aqui é coentro, Ah, coentro. Não, eu amo esse coentro. canteiro de cebolinha. Aqui tá o limão. Ali tá o pé os pés de couve, tá vendo? Ah, tá. Esse giló. É, isso aqui é geló. Tem que tirar uma semente aí. Ó. Beleza, hein? Deixa eu filmar o coentro aqui. Aqui, ó. Ah, esse coentro aqui é bacana. Coentro. Esse é o coentro. Muito bom. Isso aqui é... Mostarda. Ah, Mostarda, mostarda. Mas as formigas cabeçudas deram nela aí. é difícil, né? É. Mas eu vou. Ainda mais quando a gente planta as coisas assim, orgânicos, sem Puxa vida, só. remédio. Olha lá, ó. Olha o trem. É trem de mineração, né? É, que lá as nossas riquezas sendo levadas para fora. Se fazer o quê, né? Ah, Renata, você viu aqui? Orquídea. Orquídea? Que coisa mais linda. Linda, linda. Linda. Colocou na árvore, né? Ficou linda. Aí, ó, veio lá da sua casa, eu não tive tempo de plantar. Mas eu vou plantar. Ah, mandioca. É. Com essas chuvas, Zezinho, se você pegar as manivas, cortar e jogar no lugar, ela vai nascer. Como é que chama? Maniva. Manívora? Maniva. Manivra? Maniva. Maniva? É. Bom, acho que é assim mesmo que fala. Aqui você fez essa... É, eu fiz essa pavimentação aqui para poder subir e descer carro com mais E plantou facilidade. essas ornamentais aqui. É, Espada. Ficou bem bacana. a espada de São Jorge. Tem ali uma caeté que eu trouxe. Fiquei jogando água nela, ela não sentiu e já está brotando. Qual que é? Essa aqui, ó. Essa aqui dá uma flor Tá. amarela. Tá vendo? Ah, tá brotando ali. É. Aquele pé, tá vendo aquela planta lá? Aquela é um pé de jabuticaba lá na frente. Tá vendo? Eu trouxe a Celeste, deu uma podada nela, aí eu trouxe ela e deixei ali para ela recuperar. Vem aqui. Vou apresentar para vocês o meu cafezal, viu, gente? Ó, tem até café nascendo aqui já, ó. Isso dá pra pegar bem. Olha aqui, ó. Ó, esse aí tá carregadinho. É. Na hora de colher já. Olha que bonito. Ó, tem uns caídos ali no chão. Coqueiros. Pé de coqueiro. Tão lindos, hein, Zezinho? Tá ficando bonito, não tá? Não. Esse matinho. Esse mate. Aqui parece que é mandioca.
abóbora. Mas isso aqui é mandioca, né? É, essa aí foi o que o Alandiano plantou esses dias pra trás aí. Ah, Aqui, olha. Isso aqui é a noz pecan. ah, tá. Tá brotando. É desse aqui que eu quero arrumar pra você. A castanha. É. Olha aqui. As formigas já deram aqui de novo. Oh, meu Deus do céu. É, com a formiga, Essa noite sinceramente, eu tenho que ainda não- trabalhar aqui. Olha os pés de caju. As abóbora. Aqui. Muita abóbora, né? Tá com flor aí. Aqui, ó, o primeiro caju que nasceu aqui, ó. Tá bonito. Já deu? Aqui, o primeiro. Primeiro. Ah, Aqui. Chega pra lá de cá pra você ver. Olha. Ah, olha lá o cajuzinho. Viu, Renato? Não, deixa eu ver. Bacana demais. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo até dar um zoom aqui. É o primeiro que... Aqui. Ai, gracinha Viu aí? mesmo, vi. Ó. Que legal, Zezinho. Aí, E aí tá dando esses caixas de flor aí. Você tinha falado que tava demorando, né? Tava demorando, viu? Ainda bem. Abóbora. A abóbora tá aí. Eu Ah. passei ali, vi o abacaxi e achei tão bonitinho. Olha, eu vou terminar de fazer aqui esse vídeo que eu tô fazendo lá e vou fazer uma gaiola Ah, para poder proteger eles, sabe? sim. Contra bicho. Esse pé Mas de abacate aqui, ó. Hum. O Weber cortou ele. Ô dó. Olha você vê o tronco como é que tava. Ele tava assim. bonito já. Aí foi cortando isso aqui e cortou. Quer ver pela frente, pô. Aqui, ó. Isso aqui é uma árvore de teca. Teca é aquela madeira, madeira naval. E as folhas. Que legal. O tamanho. É, isso aí é a primeira vez que ele dá assim grande, Ó. depois que eu transplantei. É, dando jabuticaba. mas aí é porque os passarinhos estão comendo, né? E tem época pra dar? Tem. Agora é a época mesmo? É. Pode experimentar. Ai, eu quero. Tá bonita, É. tá grandona. Delícia. Eu não tô assim tirando, porque eu tô deixando mais para ela poder dar e os passarinhos aproveitar, sabe? Que delícia, Zezinho. Tá doce? Na... Olha aqui, ó. Tá carregadinho mesmo. Aqui já. Os passarinhos já estão. Aqui, ó. Você gosta de alimentar os bichinhos, Então, eu gosto. Então. Isso aqui deu certo? uma bicadinha, hein? Bom demais. Uma docinha. Tá doce, não tá? Muito doce. Esse pé é muito antigo, Zezinho? Tem 3 anos que eu transplantei ele. Tá nascendo muito rápido. Tá com o microfone aí. Tá comigo, peguei. Vou falar aqui. Ó. Abacaxi. É. Eu vou fazer. Hoje eu tenho que fazer as 2 gaiolas para esses dois aqui. Olha E- o abacate, Zezinho. É. Olha lá. Tá Um vendo? abacaxi aqui. Os abacates, eles. Tá chegando no final da safra. Nossa, tá carregado. Aqui, Cláudio, deixa eu te mostrar aqui os pés de café. As mudas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou arrancar essas mudas aqui. E se os que caíram aí, semente? Aí eu já comprei o coisinho, sabe? Pra poder
colocar naquelas bandejas de muda, sabe? Sei. E Ah, por isso que você estava atrás, tá aqui, é, vasilhando aí. isso, tá? Aí eu vou fazer essa coisa. Aí eu vou plantar aqui, ó. Nesse lugar que tá vazio aqui, eu vou plantar Café, que tudo é café. café, é. Ó, a gente Aí. acha que a gente... Vocês querem mostrar mais alguma coisa? Aí. Cuidado aí. Bonequinha, quer Aquela- falar alguma coisa? Aqui esse pé de manga ali, ó, foi eu e o Jorge que plantamos. Já colhemos manga dele. Eu Já quero só deu. agradecer o tio Zezinho, né? Por poder estar participando com a gente, contando um pouco da história dele. Oh, coisa boa. É uma estar história com muito vocês aqui. bacana. Né? A gente vê a garra dele, a vontade de estar aqui, né? O amor que ele tem à terra. E é isso aí, a gente quer passar para as pessoas isso, né? Bem, eu fico satisfeito de vocês terem reconhecido isso aí. Nossa. E é simplesmente um pouquinho de mim que está aqui, sabe? Sim, e foi um prazer também, né? Porque é difícil, às vezes a pessoa não quer e você quis participar, né? Nós vamos estar divulgando aí. Olha, Aí pro mundo aí. estamos aí. Só falta Sim. tirar uma selfie agora. Vamos tirar uma fotinha. Mas foi ótimo, né? Foi Foi ótimo. ótimo, Dani? nós agradecemos muito, adoramos aqui sempre. E é um prazer ter a sua companhia aqui como um vizinho. Um abraço.